Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadágia e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 50 ofertas com o prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos agora dar início aos sorteios dos 2 primeiros livros de hoje, logo após dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70, que através desse número, todos os dias você permanecendo com o mesmo número, parte do rebanho, do número que você escolheu, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada que vem através de sorteios, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Então vocês escolham um número de 1 a 70. Seja parte também desses rebanhos Santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro de hoje é o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias para a meditação de todos vocês. Capítulo 2, Sofonias capítulo 2, é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos que eu vou sortear. Perdão, vamos aqui a uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos à ministração do livro de Sofonias, capítulo 2, que eu sorteei antes da oração. Essas coisas acontecem. Eu sorteei antes das orações, da oração. Vamos ao livro de Sofonias, capítulo 2, que é o nosso primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Sofonias capítulo 2, ameaça contra diversas nações. Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos o dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu que vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanhos, o segundo livro de hoje é o livro de Colossenses, com 4 capítulos, e hoje eu estou toda acelerada. Colossenses com 4 capítulos, Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Vamos. Capítulo 4, Colossenses, capítulo 4 é o nosso segundo livro de hoje. E vamos para a ministração do livro de Colossenses, capítulo 4, que contém 18 versículos. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Vamos agora à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 4. Santíssimo Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos, e hoje os rebanhos que eu falarei primeiro serão os rebanhos de números ímpares. Rebanho de número ímpar de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. E vamos ao sorteio do livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. E o capítulo é o capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos para a ministração do capítulo 5 do livro de Gálatas, que contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. E o rebanho santo é o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o livro para esses rebanhos é o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, vamos ao sorteio do livro de Apocalipse. Vamos para o capítulo. E o capítulo é o capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, para o rebanho
Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos para a ministração do capítulo 18 do livro de Apocalipse, que contém 24 versículos. A queda da Babilônia. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, guarida de todo o espírito imundo e esconderijo de toda a ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, porque não incorras nas suas pragas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 15, C55, 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. E vamos ao livro para a meditação destes rebanhos. É o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, para o rebanho de número 15, 55, 16 e 56. Zacarias, capítulo 15. O capítulo 5, perdão, Zacarias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. E vamos para a ministração do capítulo 5 do livro de Zacarias. Que contém 11 versículos. A sexta visão. Outra vez para o alto olhei e vi um pergaminho voando. Perguntou-me ele: o que vês? Eu respondi: vejo um pergaminho voando, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, pois qualquer que furtar ou jurar falsamente será expulso conforme a maldição. Eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, a farei entrar na casa do ladrão e do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá na sua casa e destruirá a sua madeira como as suas pedras. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Vamos ao capítulo. Vamos ao livro, perdão. 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro com 5 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo, nosso Senhor, falar ao seu coração, levar uma mensagem ao seu coração. 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos à ministração do capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5, que contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo,
como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 32. Jonas, capítulo 32. Meu Deus, com 4 capítulos, mas tá errado. Jonas, vamos ao sorteio. Tem um número a mais aqui. E o capítulo é o capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos para a ministração do capítulo 2 do livro de Jonas, a oração de Jonas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Jonas capítulo 2 contém 10 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A oração de Jonas. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, como um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Vamos aos próximos rebanhos. E os rebanhos são os rebanhos santos de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Lembrando que hoje eu falo primeiros rebanhos de números ímpares. E vamos ao livro para meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ao Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam vocês também parte dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Josué capítulo 18, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos à ministração do capítulo 18 do livro de Josué, que contém 28 versículos. Israel arma o tabernáculo em Siló. Toda a comunidade dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló, ali armou-se a tenda da congregação. Dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu?
De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, e eles saiam a percorrer a terra e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. O livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 5. Neemias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Cinco, 65, 6 e 66, Neemias, capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Neemias contém 19 versículos. Neemias ajuda os pobres. Ora, os homens e as mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam, estamos empenhados as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2, Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Sete, 63, 8 e 64. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. Bênção para um povo aviltado. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, ao 24 do mês. Dize a Zorobabel, governador de Judá, abalarei os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Escolham vocês também, sejam parte do rebanho santo, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, escolhendo o seu número de 1 a 70, que através desse número
todos os dias vocês receberão um livro e um capítulo da Escritura Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de vocês. Escolham o seu número de 1 a 70. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel. Com 24 capítulos. Mas antes de eu fazer o sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel, vamos para uma de nossas ofertas. A oferta é a oferta 45. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 45. Muita atenção, nós das igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas. Bíblia. E essas 4 formas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus o Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras da Bíblia Sagrada. E você ou quem você trouxer para nós, que provar com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e nos mostrar outras formas de revelações com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 6ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Disponível em nosso canal, @milhaofertadim, em todas as 12 igrejas virtuais, que todas estarão na descrição do vídeo. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. E o capítulo é o capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Samuel, capítulo 11. Contém 27 versículos. Davi e Batseba. Então os flecheiros se atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto devora este como aquele. Redobra o ataque contra a cidade e derrota-a. Anima-o tu assim. Ouvida a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós, com 9 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 9, Amós, capítulo 9, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos para a ministração do capítulo 9 do livro de Amós, que contém 15 versículos. Israel será destruído. Viu o Senhor em pé junto
em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum conseguirá escapar, ainda que cavem até as profundezas da sepultura, minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, eu os buscarei, dali tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e elas o morderá. Ainda que vão para o exílio diante de seus inimigos, dali darei ordem à espada para que os mate. Eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, não para o bem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Seja você também parte desses rebanhos, seja membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Seja membro dessa igreja virtual, @ a igreja 70 Santos. Escolha o seu número, o número de 1 a 70, no qual todos os dias você receberá, através de sorteios, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, a verdadeira palavra revelada, que é através de um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada, diretamente do Espírito Santo Nosso Senhor ao seu coração. E o livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 13, Mateus capítulo 13, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. E vamos para a ministração do capítulo 13 do livro de Mateus. Lembrando que por nós trabalharmos com numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. E o capítulo 13 do livro de Mateus contém 56 versículos. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi o Senhor Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que se semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Provérbios com 31 capítulos. Provérbios. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52, Provérbios capítulo 3.
Vamos para a ministração do capítulo 3 do livro de Provérbios, que contém 35 versículos. Mais benefícios da sabedoria. Filho meu, não te esqueças do meu ensino e o teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos do Senhor Deus e dos homens. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 35 e 36. Rebanho santo de número 35 e 36. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que serão sorteados, que eles são sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês através do número que vocês escolham. Sejam também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70. Vamos para a ministração do capítulo 2 do livro de Miqueias, que contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade, maquinam o mal, a luz da alva praticam porque está no poder da sua mão, cobiçam campos e esses apossam deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem a violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca como despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor que lance a corda de medir por sorteio. Não profetizeis, dizem os seus profetas. Não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 24. Gênesis capítulo 24 para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos à ministração do capítulo 24 do livro de Gênesis. Capítulo 24 do livro de Gênesis, que contém 67 versículos. Isaque e Rebeca. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu servo, mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: pôs a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus.
no meio dos quais habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos aos próximos rebanhos, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Lucas, o livro é o livro de Lucas com 24 capítulos. Lucas. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. E o capítulo é o capítulo 5. Lucas, capítulo 5, para o rebanho de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Lucas, capítulo 5. Que contém 39 versículos. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava no barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 33, 37, 38 e 34. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. E vamos ao sorteio, ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 9. Marcos, capítulo 9, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Trinta e três, 37, 34 e 38. Marcos, capítulo 9. Que contém 50 versículos. Marcos capítulo 9, quem não é contra nós, é por nós. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. O Senhor Jesus, porém, disse, não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo d'água em meu nome, por seres discípulo de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Filipenses.
capítulo 4, Filipenses capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Vamos, Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidados antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje. Rebanho são de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 5, Oséias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Oséias, capítulo 5, contém 15 versículos. O juízo contra Israel. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. Escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa, e rede escondida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel a tuas ações, não lhe permite voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçarão pela iniquidade e Judá tropeçará com eles. Vamos agora à oração para eu sortear os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração 2, para a ministração dos dois livros. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para o sorteio do penúltimo livro de hoje. E o penúltimo livro de hoje é o livro de 3ª João, que contém um capítulo. 3ª João, que contém um capítulo, que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho à tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos ao último livro de hoje. E o último livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Tito, com 3 capítulos.
capítulo 1. Tito, capítulo 1, é nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu acabei de sortear. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. O encargo de Tito em Creta. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Vamos ao sorteio, peço que vocês mentalizem, escolha o número de 1 a 22, pois o número que vocês escolherem vem um capítulo e um livro da Bíblia Sagrada, que será uma mensagem do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua vida. Escolha, mentalize o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A palavra para você está no capítulo 2 do livro de Sofonias. Você que mentalizou o número 19, a mensagem para você está no capítulo 4 do livro de Colossenses. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem para você está no capítulo 5 do livro de Gálatas. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no capítulo 5 do livro de Zacarias. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no capítulo 18 do livro de Josué. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no capítulo 2 do livro de Ageu. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Você que escolheu o 13, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você hoje está no livro de Mateus, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Provérbios. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no capítulo 2 do livro de Miqueias. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no capítulo 24 do livro de Gênesis. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no capítulo 4 do livro de Filipenses. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 1. E você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no capítulo 1 do livro de Tito. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, meditações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus
diretamente para você e assim você orar corretamente e após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo na sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag